Boa noite, graça e paz. A paz que excede todo entendimento possa guardar e blindar vossas mentes e corações em Cristo Jesus. Nesta noite eu quero compartilhar com você um pouco da palavra de Deus e refletir sobre esse tempo que nós temos vivido, sobre questões de prioridades para a nossa vida, para o nosso futuro, para esse tempo. E eu queria que você, junto comigo, estivesse agora meditando nessa palavra. Quero dar uma boa noite a todos os irmãos que estão conosco, cada irmão da Terceira Igreja Batista do Bom Pastor. Deus continue abençoando a cada irmão poderosamente nesse tempo e ficarmos firmes juntos aí no Senhor, que Ele tem cuidado de nós. Então vamos para a leitura do texto. Se encontra em Lucas capítulo 12, o verso de 13 a 21. Você possa acompanhar comigo a leitura desse verso 13, diz assim: E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz e repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. E propôs uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso. Derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo assim mesmo um fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. O que essa paz só tem a pessoa
Vamos orar? Ó Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, por este dia. Ó Deus, por esta quarta-feira. Ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Quero pedir, Senhor, continue abençoando o teu povo, a tua igreja, a todos aqueles que têm nos acompanhado, ó Deus, nesse tempo, pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube. Ó Pai, que tu possa abençoar a vida de cada pessoa, ó Deus, que nesse momento se encontra nos assistindo, ó Deus, e nos ouvindo. Muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu perdão. Continua conosco, fala o nosso coração, a nossa mente e o coração. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Esse texto é conhecido como a parábola do rico e insensato. Ele não é insensato porque é rico, mas sim por conta da sua atitude e pela forma com a qual ele dá com os seus bens. É muito interessante olhar para esse texto e também pensar no tempo em que estamos vivendo hoje, onde muitos de nós temos lutado, correndo atrás do nosso sustento, lutando por nossos direitos, e isso é salutar, não há nada de mal nisso. Mas esse texto nos mostra a necessidade de analisarmos em nossa vida quais são as reais prioridades pelas quais nós devemos atentar. O que realmente é prioridade em nossas vidas. E é sobre isso que esse texto vem trazer para nós. Não só sobre isso, mas há uma riqueza de detalhes nesse texto, mas eu quero trazer à nossa mente exatamente no sentido de o que tem sido prioridade para a minha vida nesse tempo. O que tem sido prioridade para a minha vida ao longo de toda a minha jornada, de toda a minha vida. Qual tem sido a sua prioridade na sua vida? Então esse texto mostra um homem dono de uma fazenda e ele começa a produzir na sua fazenda muitos bens, de modo em que ele conseguiu ajuntar no seu celeiro bastante frutos, como a palavra ela demonstra. Mas a grande verdade que nós percebemos na leitura desse texto é como ele coloca esses bens em uma posição em que lhe daria uma autossuficiência, como que se ele não fosse precisar de mais nada, como se a sua alma fosse se alimentar daqueles alimentos, daqueles frutos. E é bem verdade que muitos de nós, ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, buscamos de fato ter bens, buscamos de fato ter uma vida confortável, termos algo que vá trazer o nosso coração tranquilidade, mas isso é importante? Sim, é importante, mas não é a prioridade. Quando nós buscamos somente questões materiais, esquecemos de algo muito mais importante. E é exatamente nesse ponto que Jesus quer levar a reflexão daqueles homens que chegam diante dele com uma questão para que Jesus resolvesse, era a questão de uma herança. Aqueles homens estavam brigando por conta de uma herança. E aí Jesus vai mostrar a ele o que de fato é mais importante. Enquanto eles estavam brigando por causa de bens, Jesus vai mostrar a ele que eles estavam se esquecendo de algo muito mais importante do que os bens materiais. Então, Jesus propôs a eles uma parábola falando sobre esse homem, esse rico insensato, que juntou em seus celeiros muitos bens e que juntou em seus celeiros muitos frutos, pensando que aqueles frutos seriam suficientes para manter ali a sua vida. Nós estamos vivendo um tempo difícil com essa questão aí do coronavírus, onde muitos
por medo de não ter o suficiente, acabam por querer comprar mais do que realmente precisa, e aqueles que precisam acabam não conseguindo adquirir. Mas esquecendo também que há algo muito mais importante do que a alimentação. A alimentação é importante, nos coloca de pé, mas o que eu quero trazer à nossa mente, à nossa reflexão nesse tempo, é exatamente a questão espiritual de nossas vidas, a qual muitos não se preocupam. E é exatamente nesse ponto que Jesus toca ao final desse texto, quando diz para aquele homem: louco, esta noite, te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Nós, a humanidade, todos nós temos uma preocupação na nossa vida. Essa preocupação se chama aposentadoria. Todos nós, muitas vezes, nos preparamos para isso, Buscamos das melhores formas, ao final da nossa jornada de trabalho, quando nós olhamos para o futuro, no sentido de nos aposentarmos bem, nós nos preocupamos isso com riqueza de detalhes. Mas nós não nos preocupamos, na grande verdade, quando partirmos dessa vida para outra vida, para uma eternidade. O que nós estamos preparando para essa eternidade? E é exatamente isso que Jesus chama a atenção. Por isso ele diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Qual tem sido a maneira que você tem investido na sua vida, na sua alma? Qual o investimento que você tem feito na sua alma? Esta palavra que estou trazendo hoje, eu já trouxe muitas vezes na igreja a reflexão sobre esse texto, falando exatamente nesse sentido, da necessidade de nos preocuparmos com a nossa alma. Para onde vai? Quando morrermos daqui, o que nós estamos preparando para quando partirmos dessa vida? O que nos aguarda quando partirmos dessa vida? E exatamente é isso que Jesus ele desperta aqueles homens que estavam brigando por conta de herança. Então, à luz da experiência daquele fazendeiro, quando o Deus diz: louco, essa noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? É uma reflexão que trazemos também para o nosso tempo. Quando muitos de nós estamos preocupados com muitas coisas no mundo, mas não estamos nos preocupando com a eternidade. Quando partirmos desta vida para a eternidade. Será uma eternidade com Cristo ou uma eternidade sem Cristo? Para que tenhamos uma eternidade com Cristo, é necessário que a partir de hoje, a partir de agora, você tome essa decisão. É necessário que essa decisão seja dada a tempo. Porque se você partir desta vida sem tomar essa decisão, será tarde demais. A palavra de Deus também nos conta a parábola do rico e Lázaro. Quando aqueles dois morrem, morre o mendigo, morre o homem rico, e Lázaro, que era o mendigo, foi recebido ao seio de Abraão, ou seja, no céu. Mas aquele homem rico que nunca deu sequer atenção para as coisas de Deus, ou para o próprio Deus, ou sequer alimentou ali a Lázaro, ele vai para um lugar de tormento. E quando ele experimenta aquela situação, ele tem o desejo de voltar, mas já é tarde demais. Não há mais como voltar. Quando partirmos dessa vida para outra, não há mais como voltar. Não existe reencarnação como algumas pessoas pregam. Após a morte, segue-se o juízo. Hebreus capítulo 9, o verso 27 fala sobre isso. Quando partirmos dessa vida, segue o juízo. Então não há mais oportunidade de voltarmos para tentar resolver aquilo que nós não fizemos enquanto estávamos em vida. Então, o tempo de investir na nossa alma, o tempo de investir na eternidade que queremos passar com Deus é hoje.
é agora, é nesse exato momento que você precisa tomar essa decisão de entregar a sua vida a Jesus para experimentar após essa vida uma eternidade com Ele. É isso que Deus espera de você. Foi por isso que Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. Lembra-se daquele homem que estava na cruz, quando ele disse para o Senhor Jesus: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque aquele homem reconheceu a sua condição de pecador. Porque aquele homem reconheceu em Jesus o Salvador. Então, ele pôde receber de Jesus, ali na cruz, a grande salvação. Mas você não espera, você não pode e não precisa esperar estar à beira da morte para entregar a sua vida. Não, você precisa fazer isso a tempo, e esse tempo é hoje, é agora. Porque Jesus também conta com você para levar essa palavra de salvação, para anunciar essa palavra do Evangelho, essa boa nova do Evangelho, essa boa notícia do Evangelho. Por que é boa notícia? Porque simplesmente quando Jesus morre naquela cruz, quando ele se entrega naquela cruz por nós, ele nos dá a opção de escolher vida. Porque antes de Jesus subir àquela cruz, nós já estávamos condenados, mortos em nossos delitos e pecados. Mas no exato momento em que Jesus vai àquela cruz, entrega a sua vida, quando ele diz está consumado, é no sentido de que estava tudo pronto, ele já estava pagando por nossa morte, pagando por nosso pecado e trazendo, através da sua morte, vida a cada um de nós. Então, quando Jesus toma aquela atitude de se entregar por nós, ele muda totalmente o rumo da nossa história, que era uma história de condenação. Mas quando entregamos a nossa vida a Ele, quando reconhecemos nele o Senhor e Salvador, toda aquela condenação de pecado que havia sobre a nossa vida, a condenação de morte que havia sobre nossa vida, cai por terra, porque Jesus, ele paga esse alto preço por nós naquela cruz, nos dando vida e vida com abundância. Talvez você esteja preocupado realmente com as suas finanças, com o seu futuro financeiro. Isso não é errado. Mas o mais importante, a melhor e a maior prioridade da sua vida é pensar na sua eternidade. Como você passará e com quem você passará essa eternidade. Então, através de Jesus, você pode ter essa certeza de estar com Ele, assim como aquele homem na cruz, quando Jesus disse, ainda hoje estarás comigo. Jesus também quer que você tenha essa mesma certeza de que se você partir agora, neste mesmo momento, você estará com Cristo. Então, que você medite nessa palavra, leia esse texto de Lucas, capítulo 13, 12, do verso 13 ao 21, medite nessa passagem, medite na palavra de Deus, aproveite esse tempo, essa quarentena para ler a palavra de Deus. O Evangelho é simples, o Evangelho é exatamente para trazer a nós o reconhecimento de que nós carecemos da misericórdia e da graça de Deus. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, nesta noite, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por essa palavra lida aos nossos corações, por cada pessoa que nos ouviu nesta noite. Que o Senhor continue abençoando poderosamente. Toma a tua igreja, a Terceira Igreja Batista do Jardim Bom Pastor, visita, Deus, cada família, os lares dos teus filhos nessa noite. Ó Deus, toma em tuas mãos cada casa, cada filho teu que nesta hora se encontra assistindo esse vídeo, esta mensagem. Ó Deus, abençoe e protege toda a tua casa, todos os teus filhos, ó Deus, a tua igreja. E também todas as igrejas espalhadas em toda a face da terra que professam o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pai, eu agradeço por tudo que tu tens feito e oro
no nome de Jesus. Amém e amém. Abraça com tua graça.